Caríssimas irmãs, queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto, nós estamos juntos no programa Verbo, uma Palavra de Deus, este programa diário da Diocese de Santo André, que é transmitido pela TV Mais e pelas mídias diocesanas. Eu sou o diácono Marcelo Cavinato, eu estou na paróquia São Pedro e São Paulo, na região pastoral São Bernardo do Campo, Centro. E a igreja nos apresenta hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu-lhes: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridas irmãs e queridos irmãos, uma das características mais marcantes de Jesus no Evangelho de Mateus é a justiça. Jesus é o mestre da justiça. Por exemplo, no capítulo 7 deste Evangelho, no versículo 12, temos uma exortação de Jesus que resume como deve ser a atitude de uma pessoa justa. Ele vai dizer: tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus ensina que viver a justiça é mais do que simplesmente cumprir normas e leis ou preceitos religiosos por mera obrigação. É preciso cumprir por amor a Deus e, consequentemente, amor pelo próximo. Isso sim significa viver a justiça. E viver a justiça é respeitar uns aos outros. E se relacionar com os outros, enxergando nele ou nela um semelhante e não alguém de categoria inferior ou que se possa usar para se tirar vantagem de qualquer espécie. Os fariseus, que hoje provocam Jesus com uma pergunta maliciosa sobre a união conjugal, pensavam dessa maneira. Eles se achavam superiores à grande maioria do povo por cumprirem os muitos preceitos da lei e, quanto às mulheres, eles as tinham como seres humanos de segunda categoria. Na verdade, eles traziam para dentro da vida religiosa o reflexo do pensamento da sociedade daquela época, onde as mulheres não eram consideradas para nada, não tinham direito a opinarem sobre nenhuma decisão importante, nem na vida social, nem muito menos na vida familiar. Em resposta, Jesus mostra que para Deus, todas as pessoas têm a mesma dignidade e transforma a pergunta maliciosa dos fariseus em uma oportunidade de ensinar que a união matrimonial deve ser baseada no amor verdadeiro e não deve ser apenas um contrato social que se pode ser rompido a qualquer momento e por qualquer motivo. Em uma de suas catequeses, São João Paulo II escreveu que o matrimônio é uma aliança de amor e, como tal, é abençoada por Deus e com vocação de eternidade. O esposo e a esposa são igualmente responsáveis por uma união
que deve crescer sempre. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus se recusa a ver o matrimônio a partir das permissões e restrições legalistas praticadas e ensinadas pelos fariseus. Jesus nos ensina hoje que o matrimônio, assim como o celibato, a vida consagrada, é uma expressão de vocação, ou seja, quando nós escolhemos e acolhemos o amor de Deus em nossas vidas e nos esforçamos para discernir como podemos glorificar o nosso Deus com as nossas vidas, nós conseguimos assumir e vivenciar nossa vocação com alegria. Queridos irmãos e irmãs, hoje, em nossas orações, peçamos a Deus que nos ajude a vivermos com amor e com justiça, para que todas as nossas obras sejam em agradecimento a todas as graças e bênçãos que Deus nos concede diariamente. Nos preparemos para a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, irmãos e irmãs, e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.